Corpo entre a performance e a arquitetura. Texto de Marcos Vinícius, escrito em Buenos Aires em abril de 2011 e publicado originalmente na revista Reticências Crítica de Arte, número 3 de Fortaleza, em 2011. Há 4 anos, enquanto realizava um percurso cotidiano pela cidade de Vitória, no Espírito Santo, fui surpreendido por um considerável desejo de ser arquitetura. Resolvi realizar tal ação e pensar em novas possibilidades de relação com o espaço a partir de tal inesperada experiência. Vivi silêncios desdobrados na invisibilidade do meu corpo. O desafio de um corpo que vence um pequeno vão, leveza lírica contraposta a um peso dramático. O que me ocorreu naquela tarde de junho de 2007, na Avenida Beira-Mar, enquanto quase desnudo, silencioso e em posição fetal durante 44 minutos, foram as minhas primeiras experiências com os limites do corpo e de relação com o espaço, com os percursos cotidianos e as minhas práticas na cidade. Desde então, ações, improvisações, intervenções, apropriações, exploração do espaço urbano, seus fluxos e sentidos são proeminentes de minha produção poética que trata de reinventá-los. Tal processo foi posteriormente denominado Estratégias do Corpo. Nele, o meu corpo tem sido o sujeito e o meio. Explorando os meus limites físicos e mentais, procuro ressignificar as práticas cotidianas, o olhar e os caminhos inscritos nas e pelas cidades em que transito. Vivemos tempos em que a prática do espaço urbano define e redefine o espaço social, histórico e geopolítico das cidades. As avenidas, ruas, calçadas e mercados sustentam uma circulação de pessoas, mercadorias e códigos oficiais e alternativos incomparáveis às expectativas dos planejamentos urbanos modernos. Novos sujeitos inserem-se na cena urbana contemporânea, contracenam com a arquitetura da cidade e com os discursos oficiais e reconfiguram as políticas das cidades. A arte se desloca dos espaços fechados aos espaços abertos, deixando para trás o tom expressivo e individualista de décadas anteriores, encontra novas vias de produtividade artística na confrontação com os lugares da vida cotidiana e das pessoas. Os artistas encontram na esfera pública como um espaço produtivo, como terreno de debate, análise e construção. Assim, apropriamo-nos de forma crítica dos espaços percorridos através do olhar artístico, da apreensão subjetiva e objetiva, produzindo registros, anotações, mapas, textos e, posteriormente, propondo novas relações com esses lugares, redesenhando a postura do artista em face da complexidade da realidade do espaço. Começo a refletir e esmiuçar as sutilezas de cada um desses campos de expressão do ser humano e apontando a diferença óbvia que pode ser anunciada de forma quase tautológica, dizendo-se que performance é performance e arquitetura é arquitetura. Por outro lado, ao olhar com mais cuidado as questões colocadas atualmente pela performance e pela arquitetura, percebo que há evidentes mostras de uma convergência, ou talvez possa dizer até mesmo de uma superposição entre os domínios das duas atividades. Isso se faz notar quando observo que profissionais de ambas as áreas começam a usar os mesmos termos e as mesmas estratégias para tratar do corpo, de sua existência no espaço e de sua relação com o tempo. Na verdade, podemos dizer que o corpo, o espaço e o tempo sempre foram tópicos centrais no desenvolvimento da performance e da arquitetura, e não é difícil levantar uma série de similaridades entre os dois campos. De imediato me vem à mente o fato de que ambas, performance e arquitetura, lidam com o corpo no espaço, ou, para ser mais preciso, lidam também com a imagem desse corpo que se movimenta pelo espaço. Uma questão que me preocupava era qual o grau de liberdade dado ao habitante, usuário de espaços, que prescrevem usos e modos de comportamento. Sigo sem resposta, mas acredito no uso da indeterminação como abertura para a possibilidade de criação. Essa parece ser também uma questão essencial para a performance, a relação entre
a predeterminação de um espaço e a liberdade de invenção no tempo da ação, acrescentando ainda a participação do público. A consideração dessa tensão entre um desenho prévio e a ação, na verdade, aponta para uma consideração do tempo como algo irreversível, a flecha do tempo, como nos recorda Ilya Prigogine, trazendo em si a possibilidade da criação. Diante da irreversibilidade do tempo, o corpo se transforma em peça-chave da arquitetura, como um agente que articula o tempo e o espaço na performance, dentro de uma relação cada vez maior com a indeterminação. Se no início do século XX, Le Corbusier, um dos expoentes da arquitetura moderna, propunha o passeio arquitetural como uma grande inovação no qual o habitante desvelaria a arquitetura ao percorrê-la, vemos hoje arquiteturas onde o corpo não só desvela o espaço, mas na verdade altera as qualidades do próprio espaço quando nele se movimenta. Aqui o corpo passa efetivamente a construir a arquitetura, certamente uma arquitetura que se faz e refaz na relação com o habitante. Nessa participação, no ver e ser visto, está o estabelecimento de uma distância crítica entre o público e o performer. A rigor, o surgimento dessa linha divisória é que distinguiu o ritual das outras manifestações, como o teatro e dança. Nesse sentido, o ato de habitar se aproximou mais do ritual do que da performance, já que na arquitetura o habitante é performer e audiência simultaneamente, operando um intercâmbio fluido nessa função de ver e ser visto. Assim, o ato de habitar se assemelharia ao ritual, enquanto reafirmação de uma visão de mundo, e a performance, enquanto reinstalar de uma visão de mundo outra. Penso que a arquitetura reafirma e assegura o lugar do meu corpo no mundo, e a performance indaga e repropõe o lugar desse corpo no mundo. Tal irreversibilidade criou um momento particularmente frutífero no que concerne à inserção do corpo no mundo, a nossa existência como seres habitantes de um tempo e espaço singularizados, e assim parece sinalizar uma inclusão mais vasta do meu corpo na totalidade do mundo, inclusive na totalidade de um mundo que esse próprio corpo reinventa e constrói.